Uma visita do inventor à região ajudou a construir um legado de preservação. Olha só. Fotografias, obras de arte, documentos e muita história. A exposição Asas da Memória convida o público a voltar no tempo e conhecer um capítulo pouco lembrado da trajetória de Santos Dumont. Para nós do Aquafoz está sendo uma honra receber essa exposição tão bela, né, de artistas locais, esse retrato da memória, da importância dessa passagem do Santos Dumont, que permitiu, né, que o Parque Nacional então estivesse aberto para visitação e que fosse do conhecimento de tantos visitantes. O Aquafoz quer ser muito mais do que um espaço para além de conservação, educação, pesquisa, também um espaço que possa abrigar projetos como esse para preservar também a história de Foz do Iguaçu. O inventor visitou as cataratas do Iguaçu e ficou encantado com a paisagem, mas também se surpreendeu ao descobrir que a área era privada e tinha acesso restrito. A partir daquela visita, passou a defender a preservação do local e o acesso da população a esse patrimônio natural. Todo mundo conhece Santos Dumont como o pai da aviação, mas 10 anos após voar pela primeira vez, ele esteve nas cataratas do Iguaçu. 110 anos após, ele não imaginaria que seria o protagonista de uma grande história. A história também tem personagens importantes da época, entre eles Frederico Engel, que acompanhou a visita de Santos Dumont à região. E como ele ia ao lado argentino para buscar turistas para vir conhecer o lado de cá, numa dessas visitas ele encontra Santos Dumont. Volta, conversa com o prefeito da época, Schimmelfennig, e diz que tinha uma celebridade lá. Então, eles dizem que tem que trazê-lo como não tinha nada a oferecer. A cidade era vila, né? A única coisa que podia ser era convidá-lo como hóspede oficial, o que foi feito. Santos Dumont prontamente aceitou, ficou hospedado no Hotel do Centro até o meio-dia, onde foi feita uma churrascada para ele, e depois segue a cavalo até as cataratas. E lá fica por 2 dias conhecendo as quedas, o local, fica maravilhado. E nessa visita, sabendo que as cataratas eram de um particular, ele se indigna com a situação e resolve mudar o curso dele e ir atrás das autoridades para pedir a desapropriação das terras. A mostra reúne peças exclusivas e obras produzidas especialmente para a exposição. Uma delas chama a atenção pelos detalhes e pelo significado. Essa obra especificamente eu fiz ela em tons de cinza e preto, porque Santos Dumont é uma figura histórica. Na época em que ele viveu, as fotografias eram em preto e branco, então eu achei interessante retratar. E uma curiosidade é que eu consegui retratar um sorriso dele. São pouquíssimas as fotos onde Santos Dumont aparece sorrindo. Entre os destaques está um quadro que retrata uma cratera na Lua, que recebeu o nome de Santos Dumont. Uma homenagem internacional a um dos brasileiros mais importantes da história. Santos Dumont é bastante reconhecido no Brasil e mundo afora, mas sabe que todo esse reconhecimento ainda parece pouco. Ele tem uma cratera na Lua com o nome dele. Recentemente, uma nova espécie de peixe encontrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu ganhou o nome dele. E são muitas mesmo as homenagens que ocorrem no Paraná, em Minas Gerais, que é o estado de nascimento dele, Brasil afora, mundo afora, por causa da relevância da história dele como ser humano na história da humanidade. Mais do que resgatar fatos históricos, a exposição, que fica aberta todo mês no Aquafoz, propõe uma reflexão sobre memória, pertencimento e responsabilidade ambiental. Uma oportunidade para conhecer como a atitude de uma única pessoa ajudou a preservar um dos maiores tesouros naturais do Brasil. Então, toda essa movimentação, esse acervo de quadros, é uma luta para que as pessoas conheçam essa história, especialmente os brasileiros, se apropriem dessa história que é nossa, é de um herói nosso, um mineiro que tanto fez pela história da humanidade, inventando o avião, e que também é reconhecido como um ícone, uma referência na sustentabilidade por causa da história dele com as cataratas do Iguaçu.
Uma linda, linda, linda homenagem e fica o convite para você ir lá aproveitar, conhecer junto com a família. Então lembre-se, quando você for às Cataratas do Iguaçu, uma das belezas naturais mais incríveis do planeta, lembre-se que Santos Dumont tem uma mão extremamente importante ali. Porque quando ele passou por ali, pensa nisso, gente, a área era privada, era particular. Ele falou, não, foi atrás das autoridades e falou, isso precisa ser desapropriado o quanto antes, porque essa é uma riqueza da humanidade. Legal, né? Bom demais, né? Vale a pena, viu? Conheça a Foz do Iguaçu e não só pelas cataratas, mas tudo que tem de história, tem muito lugar bonito para você ver, tem muitos parques maravilhosos, estruturas que são montadas para valorizar um pouquinho da nossa história, da nossa cultura. Então fica o convite, ó, feriado tá aí, né? Então aproveita, vai!